Pessoal, vai dar 8h30. Eu acho que eu vou começar e se alguém for entrando, eu vou aceitando. Tudo bem? Hoje, o que que eu vou fazer hoje? Na verdade, o que que nós vamos fazer, tá? Eu vou corrigir a avaliação com vocês, tudo bem? E aí depois a gente vai entrar na aula 9, certo? E aí, a primeira pergunta que eu tenho a vocês é o que que vocês acharam da nossa avaliação, assim, num contexto geral. O que que vocês podem dizer para mim? Acharam complicado, confusa, difícil, muito fácil? O que que vocês têm a dizer para mim sobre a avaliação? Na minha opinião, eu não achei que estava difícil, porque tudo que você falou em aula caiu em prova. Sim, entendo. Mais alguém? E assim, teve dificuldade em realizar a prova? Achou ruim por ser prova online? O que que vocês acharam? Para mim foi tranquilo. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então, pessoal, foi assim, na avaliação é justamente isso. Eu sempre penso em colocar o que a gente fala em aula, porque é isso que a gente tem que cobrar, né? Eu não vou pedir nada diferente do que a gente vê. Eu acho que teve uma coisa boa, muito boa nessa tanto turma de vocês, que todo mundo foi bem, mas eu não acho que a prova, a avaliação estava fácil. Teve alguns erros que eu acho que foram meio que uns erros por falta de atenção. Eu vou comentar isso com vocês quando eu abrir a prova, tá? Mas assim, a turma de vocês foram super bem. Eu já até corrigi a prova, já coloquei a nota de vocês lá no sistema. Então, todo mundo já está com a nota lá no sistema. Então, já vou pedir para vocês olhem lá, ver se está tudo certo. Se tiver alguma coisa de errado, aparecer, sei lá, tiver alguma dúvida com relação à nota, entre em contato comigo. E aí a gente já tenta arrumar isso para não deixar lá na frente. Aí depois fica mais difícil de arrumar, tudo bem? E da avaliação, pessoal, foi aquilo. Eu não consigo elaborar uma avaliação muito difícil, muito complexa, tão elaborada, porque até mesmo eu não tenho esse intuito de pegar uma avaliação bem elaborada, bem difícil, porque eu não tenho esse intuito de tentar, sabe, ver realmente, não é reprovar o aluno, sabe, mas fazer uma avaliação extremamente difícil para vários alunos irem mal. Eu não tenho esse intuito. Meu intuito é que realmente vocês aprendam o que é a fisioterapia, sabe? É que vocês tenham responsabilidade, que o professor não é tudo, a faculdade não é tudo. É isso que eu quero que vocês entendam. A faculdade ela dá o suporte, o professor ele vai orientar, mas a grande responsabilidade do aprendizado de vocês são vocês mesmos. Mas eu até vou elogiar a turma de vocês por causa disso, que eu acho que vocês são uma turma super dedicada com isso. Vocês tiram dúvida, mandam e-mail, questiona sobre as atividades, pergunta sobre as aulas. Então, é uma turma interessada. Então, eu acho que vocês têm que continuar desse jeito, sabe? E interessado, porque tem muita turma, muito aluno que é muito mais fácil, né? Estacionar e criticar o professor, criticar a instituição, criticar a maneira de estudo, aí criticar essa paralisação. Ah, paralisou,
tá dessa forma, então não quero mais estudar, não tô nem aí, vou fazer de qualquer jeito. E não é assim que vocês têm que pensar. Não é vou fazer a avaliação de qualquer jeito, o importante é tirar nota e passar. Não é isso. O importante é vocês adquirirem o conhecimento para que vocês sejam um profissional. É isso que vocês têm que pensar. Então, é justamente assim. Então, eu quero aprender o máximo que eu puder para que quando eu sair da faculdade, quando eu sair da graduação, eu possa ter a minha capacidade profissional, para que eu possa desenvolver a minha profissão sozinho. É isso que vocês têm que pensar, certo? Então, parabéns por isso. Eu acho que a turma de vocês é super honesta com isso de correr atrás, entender que o estudo não é só receber, né, do professores, receber da instituição, é correr atrás, ler um livro, ir atrás do artigo. É igual todo mundo fala, professor, mas a maioria dos artigos é em inglês. Mas, pessoal, infelizmente, é o que a gente sofre com isso hoje. A gente, como professor, também, quando a gente vai escrever um artigo, a gente tem que escrever um artigo em inglês. Então, quando a gente vai ler um artigo, a gente também tem que ler um artigo em inglês. Isso é a língua mundial hoje. Então, a gente tem ferramenta, tem um Google Tradutor, a gente pode pegar e sei lá. Então, tem várias formas de a gente correr atrás do nosso estudo hoje. Então, realmente, não tem desculpa. O professor não explica direito, eu não estou gostando da aula remota, ficou complicado, mas então procure saídas antes de criticar, sabe? Então, se eu não estou conseguindo entender o que o professor Alexander está falando, só ele, então eu vou pegar a matéria lá, vou ler sozinho. Além disso, eu vou pegar o tema que ele colocou, eu vou olhar lá no livro digital. Além disso, do livro digital, eu vou procurar em outros livros. Depois disso, eu vou pegar e vou olhar em artigos, sabe? Então, você procura várias fontes de aprendizado, que é a forma mais correta de vocês ir criando também uma crítica profissional, para vocês entenderem o que é certo, o que é errado, a forma de falar, entende? E a maneira que vocês é assim, você absorve um pouco do professor, um pouco do material da aula, um pouco do livro digital, um pouco do livro que você lê, um pouco do artigo, e quando você vai ver, você sabe do assunto de várias formas. É isso que vocês têm que pensar. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, eu vou abrir a prova aqui com vocês, e aí a gente vai corrigir a prova, certo? Então, essa era a prova de vocês, tá? E aí, só reprisando, né? 19 alunos realizaram a prova. Quando aparece resposta aqui 19, foram que 19 alunos enviaram a resposta para mim. Eu acho que da turma de vocês é só um aluno que não fez. Eu não sei o porquê, mas eu não sei se é um aluno que é uma aluna que está de licença maternidade, eu acho que é isso, mas era o esperado, então a turma entregou no prazo, a gente não teve nenhum problema, porque teve outras turmas que a gente teve problema com isso, que a turma não realizou, falou que não sabia da prova, então a turma de vocês não teve esse problema, tá? E aí o que acontece? Quando a gente vem aqui, eu acho que a nossa primeira, né? Acho não, a nossa primeira pergunta que eu coloquei para vocês é sobre descreva sobre o processo de avaliação fisioterapêutica, né? Ou da fisioterapia musculoesquelética. Então, pessoal, eu coloquei musculoesquelética aqui para não ter margem para confusão para vocês. Mas isso daqui eu posso colocar para vocês assim, ó, pessoal, descreva o processo de avaliação da fisioterapia, porque a avaliação da fisioterapia, isso daqui é basicamente para tudo. Então, todas as áreas, vocês vão fazer a mesma avaliação quase. Então, pessoal, o que eu considerei como resposta correta, tá? Então, tá aqui, ó, feedback da resposta, é o que eu considerei como correto. Então, ó, anamnese, que é história clínica. Então, vocês poderiam colocar coleta de história clínica ou anamnese. Observação,
lembra que a gente tem que observar nosso paciente? Então, se vocês quisessem colocar uma resposta mais correta, ó, professor, eu vou observar cicatrizes, deformidades, vou observar meu paciente na forma estática, na forma dinâmica, vou observar a marcha dele, vou observar o equilíbrio. Então, é observação. Eu vou olhar meu paciente, eu vou ver, né? Vou fazer uma avaliação com os olhos. Então, vou avaliar a postura. Então, é isso que vocês têm que pensar. Então, vocês conseguem entender que esses dois primeiros itens, é igual eu falei para vocês, anamnese e observação, a gente nem encostou no paciente e a gente já viu tudo sobre o paciente. Então, a anamnese, eu colhi toda a história clínica do meu paciente, e a observação, eu vi cicatrizes, eu vi retrações, eu vi a postura dele, eu vi a marcha dele, eu já vi o movimento dinâmico, eu já vi, né, a dinâmica dele, já vi a postura estática dele. Então, assim, olha o tanto de informação que eu já tenho com o meu paciente sem ter encostado nele. Aí, depois disso, eu vou fazer o quê? Aí eu vou para a palpação. Então, a partir da minha observação, eu observei que ele tem, sei lá, uma retração de peitoral, eu observei que ele tem uma retração de isquios tibiais, eu observei que ele tem uma escoliose, então eu observei que ele tem uma hiperlordose ou uma hipercifose. Então, a partir disso, eu vou palpar. O que seria palpação? Vou lá no músculo que eu estou desconfiado que ele esteja retraído, palpo ele, ver se ele está mais denso, se naquela área tem mais calor, porque pode se mostrar né, um sinal de inflamação. Então, vou palpar para ver se o paciente tem dor. E aí, lembra que eu falei para vocês? Eu vou ver, né, o conceito de hipermobilidade e hipomobilidade lá na nossa primeira aula que eu falei para vocês. Então, o que é hipermobilidade? Aquele segmento ósseo está mexendo demais. E o que é hipo? Aquele segmento não mexe. Então, qual é a nossa preocupação? A hipo, porque a hiper é uma compensação. Então, geralmente a dor é na hiper, mas o problema é a hipo. Então, isso daí é só, não precisava colocar, isso daí eu só estou revisando com vocês, tá? Para vocês entenderem. Aí, ó, exame de movimento, que é ADM. Então, eu vou fazer uma ADM ativa, para eu ver o quanto o meu paciente consegue mover sozinho, e depois eu vou fazer uma ADM passiva, porque às vezes na ativa ele vai menos do que na passiva, porque pode ter uma limitação por causa de uma dor ou de uma fraqueza muscular, pode ser isso. Os reflexos e as distribuições cutâneas. Então, o reflexo aqui seria a sensibilidade. Então, eu vou ver se o paciente tem a sensibilidade aumentada, a sensibilidade diminuída. Então, eu posso observar a dor também do meu paciente. Então, aqui eu vou observar os miótomos, os dermátomos. É isso que eu quero ver. Certo? Movimentos do jogo articular, que é as mobilizações. Então, vou articulação por articulação, vejo se está realizando o movimento artrocinemático correto. Então, eu tenho que entender de um pouquinho de biomecânica para eu saber o que meu paciente necessita. Então se ele faz rolamento, deslizamento, vai para o lado, vai para o outro, vai para o posterior, vem para o anterior, vai para cima. Então, eu tenho que observar se essa articulação está livre, certo? Aí os testes especiais, cada articulação vocês sabem que tem alguns testes, tudo bem? E aí, por último, diagnóstico por imagem. E aí, se o paciente tem um raio-x, uma ressonância, tomografia, e aí vocês vão pegar, observar o laudo e também colocar como na sua avaliação o achado do laudo do paciente. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida ainda no processo de avaliação? Porque, assim, a fisioterapia, pessoal, é isso. É obrigação, se vocês pegarem o código de ética da fisioterapia, no primeiro parágrafo está lá, é dever e obrigação do fisioterapeuta
saber avaliar e fechar o diagnóstico funcional do paciente. Isso é fisioterapia. Então, o mínimo da fisioterapia é a gente saber avaliar e fechar o diagnóstico. Então, pessoal, não é assim, só para a gente encerrar, não voltar mais nesse assunto, né? Pessoal, antes de tudo, é uma boa avaliação, uma boa avaliação. Qualquer doença, qualquer paciente, qualquer área, respiratória, neuro, pediatria, neonatologia, então, reumatologia, geriatria, qualquer área da fisioterapia é avaliação. E basicamente você vai fazer isso. Isso. Ah, professor, não, mas eu vou para avaliação, eu vou para a área da pneumo, mas por que eu vou fazer isso? Na área da pneumo você vai fazer anamnese, você vai fazer observação, você vai fazer palpação, você vai fazer os exames, né, de movimento, que é ADM, você vai fazer, você tem que fazer. Então você vai ter que avaliar a caixa torácica, você vai ter que avaliar cervical. Por que cervical, professor? Porque cervical é onde vem inervação da caixa torácica. Então vocês conseguem entender? Os movimentos articulares também, testes especiais, vocês vão ter que fazer diagnóstico por imagem, exatamente. Então, tudo é assim, pessoal. Então, a fisioterapia é assim, eu avalio e o que eu encontrar, eu trato. É o básico. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida ainda em relação à avaliação? Não. Tá. Então, pessoal, a 2 foi de graça para vocês? Né, que vocês lembram disso, a gente conversou disso, então eu perguntei, e eu falei para vocês, pessoal, isso daqui provavelmente vai cair na prova. Eu lembro desde a nossa aula lá, né, que a gente teve de início de fratura lá, introdução às fraturas, que foi a nossa segunda aula, eu acho. Um osso longo tem como característica anatômica 2 epífises, 2 metáfises e 1 diáfise. 2 epífises e 2... ainda até está copiado, né? E aí, ó, 2 epífises, 2 metáfise e 2 diáfise. E aí, ó, uma epífise e uma diáfise. Uma epífise, uma metáfise e 2 diáfise. Aí, periósteo, endósteo e uma diáfise. Pessoal, lembra que eu falei para vocês? A característica do osso longo é que a gente tem a diáfise, que é o corpo longo do osso. Aí a gente tem as epífises, que é o final do osso, e a metáfise, que é a placa lá, como se fosse a placa de crescimento ósseo. Então a resposta correta seria essa, pessoal. Tudo bem? E isso daqui está lá no slide, escrito dessa forma aqui, ó. O osso longo tem como característica isso. Então, quem lê os slides ou tinha o material na hora de realizar a prova, tinha visto isso. Então, basicamente, não tinha como errar, tá? Essa daqui, pessoal, bastante gente errou, tá? Mas eu acho que aí faltou um detalhe que eu procurei entender qual foi o detalhe que vocês esqueceram para ter assinalado errada. E aí a gente vai corrigir, tá? Então a gente falou sexo masculino, 30 anos, deu entrada no pronto-socorro com fortes dores na região da tíbia direita. Com hematoma, incapacidade de apoiar um membro. O paciente relatou numa partida de futebol amador que recebeu uma entrada dura, ou seja, um carrinho na sua canela. O médico suspeitou de fratura óssea e pediu exame de raio-x. De acordo com os achados clínicos históricos com imagem, assinale a alternativa correta, correspondendo com a classificação da fratura do paciente. Então, pessoal, sem olhar as respostas, vamos olhar aqui, ó. Foi uma fratura, certo? Da tíbia. O paciente já relatou aqui, ó. Eu recebi uma entrada dura, um carrinho. Então, esse trauma, ele foi direto ou indireto? Eu quero que vocês respondam para mim. Direto. Direto. Ok. Aqui, o osso, ele separou em vários pedaços ou um pedaço ou dois? Quantos pedaços ele separou?
Um pedaço. Um pedaço, mas simples, né? Separando o osso em dois, né? Certo? Aí, o que a gente tem que observar agora? Foi exposto ou foi interno? O que vocês acham? Interno. Interno, não tem exposição aqui, senão esse osso aqui estaria aqui fora, certo? E aí, o que a gente tem que pensar agora? No traçado, né? Agora tem que ver se foi transverso, oblíquo, como que foi? Foi em espiral? E aí, o que vocês acham aqui? Eu coloquei transversa, porque na oblíqua tem que ser maior que 30 graus, né? É isso daí, Thiago. Eu coloquei isso também. É a resposta correta. Eu coloquei isso, mas aí eu pensei, será que eles vão confundir? E quem colocou errado, eu acho que foi porque confundiu. Porque é justamente isso. A oblíqua, lembra que eu falei para vocês? A oblíqua ela é considerada se o traçado está maior que 30 graus. Se não tiver maior que 30 graus, é transversa. E a espiral, ela teria uma forma de espiral aqui. Se fosse comunitiva, né, teria vários traçados, por exemplo. Então, pessoal, a resposta correta aqui é essa, ó. Fratura da tíbia por trauma direto, fechada, transversa, simples e completa. Por que completa, professor? Porque os ossos, né, a parte óssea, ela se separou. Lembram disso? Se fosse incompleta, a gente teria trinca, né, como se fosse trincado, mas o osso ele não teria se separado. Vocês lembram disso? Sim, com certeza. Então, assim, eu acho que o grande problema aqui, né, o que todo mundo colocou foi que colocou oblíqua. Todo mundo, algumas pessoas colocaram oblíqua, eu acho que justamente esqueceram que a oblíqua é quando a gente tem um grau de inclinação da fratura maior que 30 graus. E aqui vocês podem ver que ela está quase reta, não tem tanto. Tudo bem, pessoal? Conseguiram compreender? Então, é só uma coisinha que vocês não podem esquecer mais, certo? Pessoal, eu falei para vocês isso daqui, ó. Eu falei, pessoal, vai cair na prova. Eu fui bem sincero com vocês. Falei assim, ó, pessoal, vai cair na prova. E eu falei, vai cair desse jeito. E quando eu falo, é verdade. Eu falei assim para vocês, o que é osteopenia e o que é osteoporose? Eu quero que vocês falem sobre a diferença. Vai cair na prova. Eu falei isso em sala de aula para vocês. Eu fui bem sincero para vocês. Então, pessoal, o que é uma osteopenia? É a diminuição progressiva da trama proteica do osso. No entanto, o osso ele permanece mineralizado, só que ocorre o aumento da atividade de osteócito, ok? Osteoporose. Osteoporose é a diminuição mineral óssea. Por que ocorre isso? Ocorre pelo desequilíbrio entre as células, os osteoblastos e os osteoclastos. Tranquilo? Ou seja, professor, eu coloquei que a osteopenia antecede a osteoporose. E se a osteopenia não tratada, vai vir ser uma osteoporose. Correto, não está errado. Tudo bem? Mas esse é o básico que vocês têm que saber. A osteopenia é uma diminuição da trama proteica. E isso ocorre pelo aumento da atividade osteócito. E a osteoporose ocorre pelo desequilíbrio entre o osteoblasto e os osteoclastos. Ou seja, eu estou colocando pouco e retirando muito cálcio. Tranquilo, pessoal? Isso daqui, ó, eu falei para vocês, vai cair. Na sala de aula, eu lembro até hoje, falei para vocês, ó, vai cair e vai cair exatamente dessa forma. O que é osteopenia e o que é osteoporose. Eu lembro que eu falei para vocês isso. Então, ó, A6, pessoal. Lesão que ocorre tanto por traumas quanto por uma diminuição da resistência óssea, sendo definida pela perda ou ruptura completa ou incompleta
da continuidade óssea, do osso, classificada de acordo com o tipo de ruptura óssea. Assinale a alternativa correta da lesão descrita. Pessoal, essa daqui, basicamente, também eu dei de graça para vocês. Então, quando a gente fala disso, está falando de entorse, luxação, osteoporose, osteopenia ou fratura óssea? Fratura óssea, né, pessoal? Certo? Aí, ó, eu acho que essa aqui talvez seria a mais longa, né, para vocês responderem, mas também é uma coisa que a gente já fez atividade em sala de aula, a gente discute isso sempre, e eu fui bem sincero para vocês, falei assim, ó, pessoal, eu não fico falando de conduta para vocês, tipo, façam isso que isso é bom, faça aquilo que aquilo é ruim. Eu deixo isso em aberto para vocês e discuto com vocês, porque eu acho que o certo é vocês terem uma característica de ir lá e procurar fazer, entender o paciente, avaliar, encontrar os achados e fazer o que você tem que fazer, e cada um gosta de trabalhar de um jeito. Então, pessoal, eu não falo de conduta assim, tipo, eu não fico o que é obrigado a fazer no paciente. Eu não falo isso. Eu avalio, lógico, tudo tem indicação e contraindicação. Quem colocou besteira, eu diminuí a nota. Mas assim, isso daqui, ó, uma mulher jovem de 18 anos procurou a clínica de fisioterapia especializada em ortopedia e traumatologia, com queixas de, dores e inchaço no tornozelo direito. Na avaliação, o fisioterapeuta relatou que em uma partida de vôlei na escola, torceu o pé, imediatamente inchou e começou a doer. Passou pelo ortopedista, onde realizou exames de imagem e ultrassonografia, e foram diagnosticados estiramento e ruptura parcial dos ligamentos da articulação talo-plural. Ponto. Em relação ao caso clínico, descreva objetivos e condutas a curto, a médio e a longo prazo. Pessoal, vamos lá. Então, aqui, eu não pedi para vocês colocarem só do caso, tipo, em relação ao momento do caso clínico. Então, eu falei para vocês, traçam objetivos e condutas agudo, subagudo e crônico. Então, pessoal, no entorse de tornozelo, independente se teve, eu já falei isso para vocês, independente se teve um estiramento muscular ou ligamentar, o que a gente faz no entorse de tornozelo numa forma aguda? Qual é a nossa prioridade, nosso objetivo? Nosso objetivo naquele momento do entorse de tornozelo, e que está descrito aqui, é o inchaço e a dor, ou seja, o edema e a dor. Então, a minha obrigação, na fase aguda ou curto prazo, imediatamente, é fazer o quê? Diminuir dor, meu objetivo. Diminuir dor, diminuir edema. Conduta. Qual é o que eu falei para vocês? O que a gente mais faz no protocolo de entorse de tornozelo? O que a gente faz? Gelo. Sim, que é o protocolo Price. Lembra que eu falei para vocês? Não é só o gelo, a gente tem que colocar gelo, proteção, repouso, elevação e compressão. Deixa o pé para cima lá e o paciente fica. Quantas vezes? No mínimo 3 vezes lá por dia. Deixa o pé lá. Passou o inchaço, passou a dor, aí já entrou na fase subaguda. Aí eu vou ter outros objetivos. Eu entrei na fase subaguda, mas aí eu não vou esquecer da fase aguda. Por isso que fala subaguda. Os processos da aguda ainda continuam, só que o que acontece? Acrescentou outros, processos. Ou seja, a dor continua, o edema continua. Só que aí na subaguda ela começa a ganhar uma função. Então, essa função pode ser o quê?
uma mobilidade articular, uma força articular, então a minha subaguda seria o quê? Eu vou diminuir o meu objetivo, diminuir dor, diminuir inchaço, diminuir rigidez, aumentar ou ganhar ADN. Então, como que eu vou fazer? Se meu paciente tem muita dor, aí eu continuo no protocolo Price, eu posso utilizar outros recursos? Eletrotermofototerapia, laser, ultrassom, TENS. Você pode usar o que você tem na sua clínica, o que você vai ter, o que você tem em mãos, né? Posso fazer drenagem linfática, professor, porque eu não tenho nada? Pode, a drenagem ela ajuda a remoção de edema, vocês sabem disso. Então, vocês podem fazer. Professor, então eu decidi que eu vou fazer uma drenagem linfática e vou colocar o pé para cima. Pode ser. Então, professor, eu não tenho gelo, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou imitar o protocolo Price. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer a drenagem de uma forma de eliminar aquele inchaço, aí eu vou colocar o pé para cima e eu tenho uma faixa lá, eu tenho a faixa, uma atadura, e eu vou enrolar o pé do meu paciente e deixar para cima. Você está protegendo, você está elevando e você está fazendo uma compressão. Só não tem o gelo. Pode, pode. Entende, pessoal? Sim. Mobilização também pode entrar nesse período? Na aguda, não. Na subaguda, não. Na subaguda, eu colocaria. Se o paciente... Né? Se o Porque aí vai lubrificar a articulação, é isso? Sim. É assim, na aguda, tá muito inchado. Então, não tem muito o que fazer. É diminuir aquele inchaço. Certo? Na subaguda, diminuiu um pouquinho o inchaço, o pé começou a mexer sozinho, você fala, paciente, mexe um pouquinho. O paciente já mexe, mas ainda tem dor, mas aí você já pensa, ó, então vamos mobilizar. Talvez não mobilizar a talo crural mesmo, sabe? Mas mobilizar dedo, as metatarsos, sabe? Os cuneiformes, aí navicular. Então dá para fazer isso. Uhum. Talvez não diretamente lá, mas vamos dizer assim, ao redor. Tudo bem? Tudo bem. Aí, mobilização para diminuir rigidez e melhorar também a drenagem. E aí, você já começa a entrar, né, com algum exercício para ela voltar a ganhar força. Mas aí, como que seria algum exercício? Então, o paciente, naquele momento, ele não vai conseguir fazer um exercício resistido. Qual o exercício que a gente pode fazer nele? Exercício passivo, né? Aquele que a gente ajuda ele. Não, mas aí a gente tem que pensar em ganhar força. Exercício passivo a gente não vai ganhar força. Que exercício vocês fariam? Exercício resistido. Não, resistido ele tem Isometria? dor. Isometria, pode ser um? Pode. Qual mais? O ativo livre, pessoal. Tá? Ativo livre, ele não tem resistência, mas ele tem resistência da gravidade, certo? Vai promover força do paciente, vai melhorar a recuperação e não vai ter tanta dor como se a gente utilizasse um resistido. Tudo bem? Conseguiram entender? Então, pode fazer uma isometria, pede para o paciente mover para, sei lá, dorsiflexão, flexão plantar, ou, né, inversão, eversão e segurar, e manter a contração. E aí a gente vai fortalecendo dessa forma. Aí a gente já tem que pensar em fortalecer. Ponto. O paciente já não tem mais inchaço. O paciente está lá na frente, na fase aguda, não tem mais inchaço, mas pode apresentar dor. Se ele pode apresentar dor, aí você pode, né? Vamos pensar que a gente entrou a longo prazo, uma fase crônica. O paciente, né, de tornozelo, apresenta dor ainda lá na fase crônica. Meu objetivo, analgesia. Então, eu posso continuar com a eletrotermofototerapia, posso, né? Só que aí eu já não penso tanto no Price, porque o Price é mais um processo inflamatório. Então, a gente não vai colocar. Então, qual que é o nosso objetivo agora? Analgesia. Então, nesse contexto, no crônico, a gente entra mais com calor. Então, utiliza ultrassom, né, TENS, interferencial, o laser,
Então, vamos promover um calor, né, para uma regeneração cicatricial melhor, porque o gelo não faz isso. O gelo ele só tira o edema e inibe um pouquinho o processo inflamatório. Tudo bem? Então, eu vou mobilizar para melhorar, lubrificar a articulação. Pode, mobilize, faça as coisas. Tá? E aí, outra coisa. Ponto. Então, meu paciente tinha dor, eu vou usar a eletrotermofototerapia ainda, mobilizações. Só que agora eu tenho que pensar no meu paciente e fortalecer ao máximo esse paciente. Então, o que eu tenho que, como objetivo? Manter, ganhar força. Nesse contexto já não é mais manter, né? Nesse contexto é ganhar a força. Porque lá na fase crônica ele tem que ser independente. Então, ele tem que ganhar força. Ok? Qual exercício que a gente vai fazer que ele vai ganhar força? Ele tem que ganhar muita força. O resistido. Resistido. Aí, pau na máquina, né? Coloca para trabalhar. Resistido. Só que aí, pessoal, o pé, ele é importante para quê também? Para postura e equilíbrio, né? Putz, professor, então você está me falando que eu vou ter que trabalhar a propriocepção com ele? Com certeza. Então, você vai ter que fazer treino de propriocepção? Com certeza. Então, melhorar a propriocepção como objetivo. Conduta, treino proprioceptivo. Professor, é o tornozelo. Meu paciente anda. Então, ele vai precisar fazer o treino de marcha? Exato. Objetivo, melhorar a marcha. Conduta, treino de marcha. Professor, agora eu quero saber se meu paciente ele está apto, né? Como que ela tem 18 anos e joga vôlei, se ela está apto a voltar às atividades dela normal. Quero ver se ela está liberada. Que, pessoal, então, né, gesto esportivo. Como objetivo, a gente pode colocar lá um gesto esportivo, o retorno às atividades esportivas. Conduta, o que a gente vai fazer? Pliometria? Exato, pliometria. Pliometria é o parâmetro para a gente saber se o paciente ele aguenta aquilo. Lembra que a pliometria a gente utiliza um treino de alta intensidade, de força, potência. Então a gente vai saber se meu paciente está preparado, se ele vai passar por tudo isso e se ele está preparado para o retorno da atividade dele. Passou? Beleza. Paciente, está livre, pode fazer suas coisas. É isso, pessoal. Tranquilo? Alguma Professor, dúvida? Sim? eu tenho uma dúvida. A gente teve aula de drenagem linfática, só que eu esqueci bastante coisa. Nesse caso aí que ela teve entorse, a drenagem ajuda. Mas a gente aprendeu que a gente precisa fazer a 5 evacuação. Mas nesse caso, como é local e específica, acho que não precisa fazer no corpo todo, né? Acho que só dá para fazer na região que teve edema. Não é isso? Mas aí Thiago, eu faria no membro inteiro, sabe? Tipo, no corpo inteiro? Eu não faria só tornozelo. Então eu faria, sabe? Pegava lá, liberaria o gânglio, né? Vamos pensar assim do tornozelo, aí o poplíteo, aí ia até no quadril, aí liberaria lá o pubis, aí você pode até parar ali no quadril, pubis, mais ou menos. E aí dali você libera a linfa ali, você joga lá no quadril, entende? Mas não faz só o joelho, porque senão você vai empurrar nessa linfa, esse líquido linfático só do tornozelo. E aí o paciente, como está imóvel, e aí essa linfa ela vai retornar. Aí na hora que, se ela não tem para onde ir, ela vai retornar para o tornozelo. Então, geralmente quando eu faço no membro inteiro, tá? Ah, Então, não. teve entorse lá no direito, eu vou fazer no direito até chegar no quadril do paciente. Aí eu deixo lá, certo? Entendi. E Mas aí, então precisa fazer todos os processos de evacuação, desde a barriga até a clavícula, a não, axila. na clavícula não precisa. Você consegue entender? Porque na clavícula já é lá a linfa do membro superior.
Então, você vai fazer mais ou menos até o quadril. Você pode liberar, né, fazer a liberação da linfa, dos gânglios, vamos colocar assim, até, né, até o quadril. Se eu não me engano, a gente tem atrás lá os gânglios que a gente pode, né, chamar próximo do glúteo, e na frente a gente tem próximo ao pubis. Então você pode liberar ali, liberou, você leva a linfa até ali. Certo? Beleza, então. Obrigado, Tem chefe. gente que faz até o joelho, mas sei lá, eu acho mais importante, não custa nada, vai demorar mais 5 minutos, sei lá. Você faz, leva até o tornozelo, até o quadril. Leva a linfa até o quadril e deixa lá. Certo? Beleza, Deixa eu... obrigado. Nada. Anotei. E aí, pessoal? A 8. Então, pessoal, o 8 era assim, ó. Tumor maligno que se origina na parte das células indiferenciadas que sofrem mutação genética, transformando em células cancerígenas. Seus principais sintomas são aparecimentos, né, de massas dolorosas no osso, com crescimento progressivo, e esse tipo de câncer geralmente provoca metástases e se espalha por meio da corrente sanguínea. Assinale a alternativa que define esse tipo de câncer. Pessoal, lembra que eu falei para vocês, né, que o osteosarcoma é um câncer que atinge bastante, é um câncer altamente, né, danoso, e porque ele cai na corrente sanguínea e o osso ele é altamente vascularizado, então ele vai progredir, né, com uma metástase. Então é comum um paciente que apareça, né, uma metástase lá no fêmur, e aí depois do nada já tem uma metástase lá no rim, por exemplo, ou no fígado. Então, o grande, vamos colocar assim, o câncer mais conhecido que a gente tem de osso, em células ósseas, é o osteosarcoma. Então, isso daqui também estava lá nos slides. Eu acho que essa também era fácil de responder, era só ter calma, olhar os slides e prestar atenção um pouquinho. Essa daqui eu dei de graça para vocês também, né? Então, isso daqui é só lembrar um pouquinho de anatomia. Então, ó, complete as lacunas. Né? A coluna faz parte do esqueleto, é constituída por 33 vértebras e divididas em 5 segmentos vertebrais, né? Sendo ela tantas vértebras cervicais, tantas vértebras torácicas, tantas vértebras lombares, tantas vértebras sacrais e coxígeas. Pessoal, isso daqui é, tipo, não tem nem o que falar, né? Esse daqui eu dei de graça, foi igual eu falei para vocês. Então, a coluna lombar, a coluna, né? Não é só lombar, mas a coluna ela faz parte de qual esqueleto, pessoal? Axial. Quantas vértebras cervicais a gente tem? 7. Quantas vértebras torácicas a gente tem? 12. Lombares? 5. Né? Sacrais? 5. Coxígeas? 4. Tudo bem, pessoal? Isso era fácil também. E aí a 10, também um pouco de anatomia, né? Mas também super fácil. Para facilitar a compreensão dos tipos, dos mecanismos principais traumáticos, né? Traumatismo que acometem os membros superiores, é importante que o profissional tenha domínio e conhecimento da anatomia e biomecânica deste segmento. Com base em seu conhecimento anatômico do membro superior, analise as alternativas e assinale a que contém apenas ossos do membro superior. Navicular, escafoide semilunar.
cuboide, semilunar e psiforme, talos, trapézio e trapezoide, escafoide, semilunar e captato. Aí calcânio, captato e semilunar. Pessoal, essa também a gente deu de graça, né? Única resposta que tem os ossos do carpo, né, o do membro superior, é escafoide, semilunar e captato. Então, navicular é do tornozelo, do pé, cuboide também, o talos também, calcânio também. Então, a única que não tinha nada aqui que estava certo era escafoide semilunar. Então, pessoal, teoricamente, né, a prova, no meu contexto, ela é uma prova que a gente teria que ler bastante, né, para entender. Não é uma prova fácil, vamos dizer assim, mas só que assim, para quem estudou, quem viu as aulas, não era uma prova difícil, tá? Eu sei que quando fala de avaliação, de prova, vocês acabam ficando nervosos, então a gente acaba, né, às vezes se esquecendo de algumas coisinhas, mas no geral, a que a turma mais errou foi essa daqui. Então, acho que como lição para vocês, é aquilo que eu sempre falei. Eu sempre, na minha vida acadêmica, foi assim. Eu sempre vi isso e aí eu sempre trabalhei em cima disso. Né? O que acontece? Foi assim, tudo que eu errava na prova, eu aprendia mais que as outras coisas e nunca mais errava. Então, pensem nisso. Todo mundo aqui confundiu com a oblíqua e transversa. Então, para vocês não confundirem mais, lembra que a oblíqua, a gente tem que ter um traçado maior que 30 graus. Então, se esse traçado tivesse aqui, seria 30 graus. Então, seria oblíqua. Mas aqui, ó, ela está quase reta. Quase reta. É transversa. Tudo bem, pessoal? Lembra disso. Então, a transversa ela é considerada até 30 graus. Passou disso, é oblíqua. Tudo bem? Espiral, ela teria um formato em espiral. Ok? E aí, ela é simples e completa, por quê? Porque ela tem um único traçado e ela desviou, ou seja, ela teve a separação completa dos ossos. Tranquilos? Então, pessoal, em relação à prova, alguma dúvida? O que vocês acham? Não, ficou tranquilo. Ficou tranquilo? Ó, eu já lancei, tá? A nota lá de vocês. Então, entre lá, olhem a nota, vejam se tem algo de errado, que pode ser que, né, é tanto aluno, eu acabo lançando errado. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, e aí a gente já tenta resolver logo, porque não deixe mais lá para frente, porque aí fica mais difícil de resolver. Tudo bem, pessoal? Então, a nossa aula de hoje, vamos dar início, tá? Então, pessoal, a nossa aula de hoje é relacionado à nossa aula da semana passada. Seria mais uma aula num contexto mais prático, né? Mas, então, ela não vai demorar tanto assim, a nossa aula, tudo bem? E aí, só pedir a paciência de vocês, que vocês conseguem entender que é a situação que a gente está, mas aí a gente vai fazer as nossas práticas, mas pelo que eu vi na prova e pelo que eu estou conhecendo de vocês, eu acho que não tem dificuldade nenhuma em vocês entenderem da reabilitação, vocês já estão bem com isso na cabeça, tá? Então, semana retrasada, né, a gente falou sobre as fraturas do membro inferior, e aí hoje a gente vai falar da reabilitação nas fraturas do membro inferior. Então, pessoal, só lembrando, né, o membro inferior, a gente tem que lembrar da função dele. Então, a função do membro inferior, que eu falei para vocês lá na outra aula, qual é a função do nosso membro inferior?
é sustentação e locomoção. Então, o nosso membro inferior, ele sustenta o peso, né, de todo o nosso corpo, além de, né, fazer com que a gente ande, nossa locomoção. Então, por que a gente tem que saber disso? Porque, primordialmente, vocês vão entender que em toda ou qualquer fratura de membro inferior, tanto lá tornozelo, tíbia, fíbula, né? Aí fêmur, aí a gente pensa cabeça do fêmur, ou a parte distal, ou na diástase do fêmur, ou qualquer osso do quadril, teoricamente a gente vai ter que avaliar essas funções. Vai ter que avaliar sustentação, vai ter que avaliar locomoção. Aí se o nosso corpo, o nosso membro inferior sustenta, então eu posso alterar a postura? Pode. Então, após uma fratura, a gente tem que avaliar a postura. Então, a gente vai ter que avaliar equilíbrio, a gente vai ter que avaliar marcha. Então, pessoal, qualquer lesão, em qualquer lugar, vocês vão ter que fazer isso. Vocês têm que pensar nisso, tá? Então, acho que por isso que fica um pouco repetitivo. Ah, professor, mas uma lesão de fêmur, aí eu vou ter que passar o processo agudo, subagudo, crônico, e vou ter que... É uma coisa vaga, né, de eu ficar falando sempre isso, mas algumas relações, vocês vão ver que algumas articulações têm mais relação com uma outra ou não, mas vocês têm que entender que é assim, tá? Então, ó, na avaliação, lógico, entra todo aquele contexto que a gente já falou de avaliação da fisioterapia, tá? Mas o membro inferior, após, né, o paciente estar lá liberado para fazer a fisioterapia com você sobre a prescrição médica, tem prescrição médica para fazer? Então, ó, você vai avaliar a dor, vai fazer a avaliação postural do paciente, vai avaliar a ADM de todas as articulações, tá? Por que todas as articulações? Porque se ele teve lá uma fratura de tornozelo, pode comprometer a articulação do joelho ou do quadril, ou pior, se ele teve uma lesão de joelho, pode comprometer tanto o tornozelo quanto o quadril, e aí quadril pode até lá em cima, até chegar no ombro. Então, avalie sempre quadril, joelho, tornozelo, certo? Aí, além dos testes especiais, força muscular, retração muscular, para a gente ver a flexibilidade desse paciente, tá? Os dermátomos, miótomos, mobilidade articular, que é o jogo articular, além do equilíbrio e a marcha. Então, pessoal, necessariamente é isso que a gente tem que avaliar. Professor, mas assim, o meu paciente está na fase aguda, ele está com uma gaiola lá, com fixador externo. Nesse momento, eu não consigo avaliar tudo isso. O que eu faço? Aí eu pensaria diferente. Então, o primordial é a dor, é melhorar a mobilidade daquele paciente um pouquinho. Então, depois que ele tirar o fixador, aí eu avaliaria tudo. Mas de início, né, faria alguma coisa assim, diminuir a dor, diminuir o edema, ganhar mobilidade com o paciente, fazer um treino com a muleta, descarga de peso, que é mais importante naquele membro. E aí depois, quando ele tirar o fixador, aí sim você entra nisso daqui, como se fosse um retrocesso, né? Entro, avalio inteiro o meu paciente, certo? Depois que eu avaliei inteiro o meu paciente, vou traçar os objetivos e condutas como se eu nunca tivesse conhecido o meu paciente. E aí eu vou lá e trato o meu paciente. É isso, tá? Isso é a fisioterapia. E aí você vai entender que a gente tem algumas orientações para cada articulação, tá? Então, vocês vão entender que seria orientação? Orientação para nós, fisioterapeutas, né, sobre alguns cuidados que a gente deve tomar com o paciente, mas também orientações para a gente falar com nossos pacientes. É isso que a gente tem que pensar, tá? Então, por exemplo, que vocês vão encontrar muito na vida, né? Então, quadril lá. Então, se o paciente
fez lá um transplante, não. Colocou a prótese no quadril, né? Fez uma artroplastia. Então, vocês sabem que a artroplastia é a substituição, né? De uma articulação natural para uma articulação sintética. Então, o que, que vai acontecer? Geralmente isso ocorre em pacientes mais idosos que teve osteoartrose, que tem a degeneração do quadril. Então, isso daqui, o osso é mais fraco, eles vão ter que usar um cimento ósseo, tá? Então, com cimento ósseo é aquilo, é como se fosse um cimento mesmo. E aí tem que esperar secar, né? Como se fosse secar esse cimento ósseo entrar no organismo e virar um osso de verdade. Então, existem algumas recomendações a ser passada ao paciente, né? Então, exemplo. Então, o paciente que tem isso, de início, ele não pode combinar os 3 movimentos. Seria 3 movimentos. Ele não girar a perna envolvida na direção da perna oposta. Então, ele não pode, como se fosse rodar a perna comprometida, né? A perna que teve a cirurgia, em cima da outra perna. Então, ele não pode fazer movimentos de rotações. Então, ele não pode fazer também, ó, uma flexão do quadril acima de 90 graus, tá? Além disso, ele não pode, tá, juntar as 2 pernas nem cruzar a perna envolvida sobre a outra. Então, pessoal, movimento de flexão, né, e rotações, ele não pode fazer. Então, nem rotação interna e nem rotação externa. Inicialmente, certo? Então, ó, algumas outras sugestões. Colocar o travesseiro ou uma tala, né, entre as pernas quando estiver deitado. Para que isso? Para não favorecer a rotação interna. Então, você coloca lá um travesseiro, ele apoia, ele não vai rodar, não vai aduzir, não vai rodar o quadril, certo? Manter a perna em uma posição neutra, sempre. Orientar o paciente, ó, paciente, você tem que sempre procurar ficar com essa perna mais reta possível, para não ter complicação na sua cirurgia, certo? Ó, evitar sentar em móveis mais baixos e com excesso de estofado. Então, o que que acontece? Esse paciente é aquele que vai ter que adaptar a casa dele. Então, se vocês verem, tem alguns lugares que vende como é que eu posso dizer? Não sei o nome direito, mas é o assento de vaso mais elevado. Então, o paciente ele não pode sentar no vaso, né? Então, ele vai ter que ter um apoio, e aí o vaso, ele, como se levantasse, né? Tivesse um apoio de vaso maior, e aí o paciente não faz uma flexão maior que 90 graus no quadril. Isso é o básico do paciente saber. E ele não ergue o joelho mais alto que o quadril também. Então, mesmo lá, se ele estiver deitado, ele quer descansar a perna, ele não pode colocar a perna, por exemplo, sobre um cômodo ou sobre um banquinho. Então, ele tem que ficar sempre na mesma altura, joelho e quadril. E lembrando que o joelho e quadril não podem, né, levantar acima de 90 graus. Então, é um paciente que vai ter algumas restrições até o médico aí liberar o paciente. Então, é basicamente isso, pessoal. Tá? Essas são as orientações. Então, isso, lógico, a gente passa para o paciente, mas vocês também têm que entender assim, se vocês estão passando para o paciente isso, na fisioterapia, vocês têm que entender, tá? Isso e também, lógico, você não vai mobilizar o paciente mesmo sendo passivo maior que 90 graus. Vocês não vão fazer rotação com abdução no paciente. Ok? Alguma pergunta aqui, pessoal? Não? Pessoal, eu acho que assim, agora é 9h30. Antes de a gente entrar e falar da reabilitação nas fraturas, vamos dar 20 minutos de intervalo, pode ser? Perfeito. Oi? Tá bom. Pode ser? Pode ser sim. Então, pessoal, a gente volta. É 20 minutos de intervalo, é isso, né?
Isso. Tá, então a gente volta 10 para as 10, pode ser? Pode sim. Sem atrasar? Tá ótimo. Ok? Pode ser, sim. Então tá, pessoal. Até daqui a pouco, tá? Deixa eu só.
Pessoal, vamos voltar? Pessoal, todo mundo aí? Sim. Eu estou. Opa, Então vamos para a gente terminar logo, tá? Então, pessoal, agora a gente só vai entrar nas lesões em si. Então, primeiro a gente vai falar um pouco das fraturas do fêmur, tá? Então, as fraturas do fêmur, lembrando que elas contêm acetábulo, as fraturas do colo, da epífise proximal, tá? Da diáfise e tanto também da diáfise distal. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? Além da avaliação, lembrando que todo ou qualquer lesão, né, do membro inferior, é preciso fazer a avaliação tanto da marcha, do equilíbrio, propriocepção, da postura, certo? Além de a gente pensar a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, sendo assim, a curto prazo, o paciente pode, né, apresentar a dor, então pode apresentar deformidades, perda de ADM, perda de força. Sendo assim, quais seriam nossos objetivos a curto prazo, na fase aguda? Então, como objetivo, a gente teria analgesia, né, diminuir a dor, evitar as deformidades que possam vir a desenvolver, manter ou ganhar ADM, manter ou ganhar força. Então, como que a gente faria isso, certo? Então, como conduta, a gente pode utilizar a eletroterapia, né, ou a eletrotermofototerapia. Lembrando, pessoal, cuidado com isso, porque muitos pacientes com fraturas, né, eles vão estar utilizando alguma placa, pino, fixador. Então, algumas formas eletrotermofototerapêuticas, elas não serão recomendadas. Exemplo, a gente não vai utilizar uma corrente, né, que ela possa aquecer o metal, e aí pode ocasionar danos ao nosso paciente. Então, a gente não vai colocar uma corrente que naquele momento seja contraindicado, mas um laser, uma bolsa quente, sei lá, um gelo, a gente pode pensar dessa forma sim. Como evitar uma deformidade? Um alongamento passivo. Então, professor, o paciente está com um fixador externo, ou o paciente tem uma placa, só que aí eu não estou com receio, ou eu não quero alongar aquele local, mas alongue as articulações próximas. Então, se ele está no quadril, alonga o joelho, sabe? Trabalhe a mobilidade da lombar. Então, pense um pouquinho fora da caixinha. Pense nisso. Evitar deformidade não é trabalhar só diretamente na articulação ou só diretamente na lesão. Pense ao redor. É isso que vocês têm que pensar. O corpo nosso é dinâmico, ele trabalha de uma forma sincronizada. Então, ele está com fixador no quadril, mas trabalha a mobilidade do quadril, né, de uma outra forma, trabalhando mobilidade de lombar, de joelho. Então, pense nisso. Manter ou ganhar ADM. Podemos realizar a mobilização articular passiva nesse momento, ok? E aí a gente pode também pensar, né, em liberação miofascial. Então a gente pode pensar em outras formas, desde que a gente mantenha ou ganhe ADM, que é importante ao paciente, manter a nutrição dessa articulação, vamos dizer em si, tá? E exercícios ativos, né, ou passivos ou ativos livres. Então, como que seria exercícios passivos? A gente realizar o exercício passivo pelo paciente. O ativo livre é aquele exercício sem carga, no limite da ADM do paciente, certo? A gente pode realizar a contração isométrica. Então, temos que pensar em ganhar força.
De que forma? Só o passivo, a gente não vai ganhar força. Só que o passivo é melhor do que nada. Mas, por exemplo, a gente já tem que começar a incrementar alguma forma de contração. Então, pode ser o ativo livre. Porém, se o meu paciente ainda não consegue, né, mobilizar a articulação, não consegue realizar o ativo livre, então aí entraria num contexto de a gente realizar os isométricos, certo? Lembrando também, pessoal, que em algumas fraturas, o paciente ele vai ter indicação de descarga de peso imediato. Então, ó, o paciente tem que ter descarga de peso imediato. Então, vai estar uma prescrição médica para isso. Então, vocês vão realizar descarga de peso imediato. Além disso, né, o paciente, vocês vão ver que como a gente pode pensar, né, em uma fase subaguda, o paciente aqui, a gente já tem que ganhar mais força. Então, se a gente tem que ganhar mais força, além de entrar ainda, continuar analgesia, né? Evitar a deformidade, manter ou ganhar da ADM e manter ou ganhar força, aí aqui a gente já poderia pensar nos exercícios resistidos. Então, talvez não seria um contexto de um exercício resistido com muito peso, mas talvez uma resistência manual ou começar em uma cadeia cinética fechada, se o paciente não tiver tanta dor. Então, aí vai no contexto do seu paciente, tá? E aí a gente começar com mobilizações ativas também na subaguda, então fazer com que ele entre na mobilização ativa da articulação, pode ser que ele mexa a articulação sozinho. É basicamente isso na subaguda, tá? Aí, a longo prazo, no quadril, aí sim, o paciente já está livre de prescrições, talvez já estejam até sem fixador, e aí a gente tem que pensar naquele contexto mais global. É um paciente que vai precisar, né, de um treino de marcha, é um paciente que vai precisar do treino de equilíbrio, é um paciente que vai precisar do treino proprioceptivo, é o paciente que eu tenho que entender a atividade de vida dele, as atividades diárias de vida dele. Se é um paciente que é esportista, então eu tenho que trabalhar a pliometria com ele. Se é um paciente idoso, eu tenho que fazer um treino de atividades de vida diária, imitando as atividades de vida diária dele, para eu ver se esse paciente está apto a retornar à atividade de vida diária dele. Aí é um paciente que eu tenho também que pensar em fazer os treinos de cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada, para eu ver se ele não tem dor em cadeia cinética fechada. E se ele não tem dor em cadeia cinética aberta, é um paciente que eu só vou dar alta a partir do momento que eu ver tudo isso. Pô, tô fazendo exercício em cadeia cinética aberta, não tem dor. Cadeia cinética fechada, não tem dor. Tô fazendo treino proprioceptivo, tá bom. O equilíbrio, tá bom. A marcha também. E fiz a pliometria ou fiz os gestos de atividade de vida diária, tá tudo normal? Bola para frente, tá livre da fisioterapia. Certo? A gente tem que pensar sempre em evoluir, pessoal. Então, a gente tem que pensar sempre passando as etapas, aguda, subaguda e crônica. Lógico, respeitando o tempo do paciente, tudo bem? Mas pensando sempre estar em evoluindo com o paciente até o paciente chegar na alta. Por mais que a gente queira que o paciente fique no consultório para a gente ganhar o nosso pão de cada dia, né? Mas a gente tem que pensar que o paciente ele precisa de alta. Esse é o intuito da fisioterapia, curar o paciente. Certo, pessoal? Lembrando, todas as lesões de quadril, a gente precisa obrigatoriamente, depois disso, avaliar a lombar, certo? Por que isso? Vocês lembram, né, que a gente tem um plexo lombosacral. Então, o plexo lombosacral, ele vai inervar toda a musculatura do nosso membro inferior. Além disso, vai sair algumas inervações para os nossos músculos do tronco, né? Músculos abdominais, certo? E algumas vísceras. Além disso, o paciente, pós um trauma grande, né? Para ele ter uma fratura no fêmur ou no quadril, o que acontece? Ele vai ter um desliamento aí articular. Então, a gente tem que mobilizar e tem que trabalhar tanto a lombar, quanto o sacro, quanto os ilíacos, deixar, né, que essa articulação esteja livre e que não tenha compressão nervosa. Então, aqui,
depois da reabilitação, a gente colocar os testes especiais para ver se não tem compressão nervosa é importante. Tudo bem? Então, aquele teste de Valsalva, de Laseg, tudo isso a gente tem que testar para ver se o paciente não vai ter comprometimento. Além disso, vai lá, testa dermátomo, miótomo, vê se está tudo bem, se não tem comprometimento nervoso. E aí, se tiver, trabalha a articulação. Lembrando que a gente tem que deixar estável essa articulação do quadril. Então, alguns músculos são super importantes a gente trabalhar. Mas mesmo, professor, mas eu avaliei, meu paciente não tem fraqueza nesses músculos. Trabalhe esses músculos. Façam que eles trabalhem de uma forma dinâmica. Então, é aqueles músculos que a gente tem que trabalhar, da propriocepção, dar o equilíbrio muscular, reequilibrar as forças musculares. Então, ilho-psoas, quadrado lombar, piriforme, glúteo máximo, glúteo médio, mínimo, psoas maior, rotadores laterais, rotadores profundos do quadril, isquiotibiais, o quadríceps, né? Além do tensor da face lata, são os músculos que vocês vão trabalhar. De que forma? Fortalecimento, né? Contração excêntrica, concêntrica. Então, vão liberar ele de uma forma miofacial, vão fazer manipulações articulares. Então, você tem que estabilizar esse quadril e melhorar essa contração muscular e dar, né, o suporte total que ele precisa para esse quadril. Certo, pessoal? E aí, ó, no joelho, eu acho que a diferença do joelho é que o joelho ele é uma articulação que basicamente ela é mais proprioceptiva, tá? Então, teoricamente, toda ou qualquer lesão no joelho, a propriocepção vai ser comprometida. Então, é a mesma coisa do quadril, vai ter que trabalhar marcha, vai ter que trabalhar propriocepção com esse paciente, vai ter que trabalhar o equilíbrio com esse paciente. E aí, ó, algumas orientações é sempre, né? Sempre quando a gente tiver uma lesão na região do joelho, né? Ou até nas demais regiões do membro inferior, deve, né, avaliar para excluir lesões associadas. Ou seja, a gente sabe que um joelho, né, que vai muito para valgo, ele atrapalha na mobilidade do tornozelo. Joelho que vai muito para varo, ele vai atrapalhar na mobilidade do quadril. Então, a gente tem que trabalhar com isso, associado às outras articulações. Então, eu tive uma lesão no joelho, eu não vou trabalhar só o joelho do meu paciente. Eu vou trabalhar a musculatura, a mobilidade do meu quadril, a musculatura e a mobilidade do meu tornozelo. É isso que vocês têm que pensar, pessoal. Colocar isso na mente de vocês, certo? Então, o joelho também a gente deve realizar os testes especiais do joelho para ver se não teve um comprometimento, né, ligamentar. Então, das estruturas, gaveta anterior, gaveta posterior, estresse em valgo, estresse em varo. A gente tem que testar isso e quantificar também a ADM dele. Então, ADM ativa, ADM passiva. Certo, pessoal? Tudo bem? Importante também a gente lembrar dos músculos biarticulares. O joelho trabalha muito com músculos biarticulares. Então, isquios tibiais, então reto femoral, tríceps sural. Então, o que que a gente faz? Então, vocês têm que lembrar que são músculos biarticulares que vão trabalhar em diferentes articulações, certo? Então, você mexendo no joelho, você vai estar mexendo nas outras articulações próximas. Então, necessariamente, lesão em joelho, a gente tem que trabalhar quadril e tornozelo. Tem que trabalhar. Ok? E aí, a mesma coisa. Curto prazo, pessoal, em joelho, diminuir dor, diminuir edema. Porque no joelho é mais favorável, né, ter um maior edema. Alguém pode me dizer? Vocês sabem disso, pessoal.
quer saber a probabilidade de maior edema no joelho? Isso? Porque qualquer lesão no joelho, a gente desenvolve um edema maior ou desenvolve facilmente um edema. Por conta de ter uma cápsula articular, sei lá, o líquido sinovial, o acúmulo é maior? Tem alguma coisa a ver? Exatamente. Sim, porque o joelho é uma das grandes articulações sinoviais que a gente tem no corpo, né? Não que as outras não tenham cápsula, porque o quadril tem cápsula, então o tornozelo tem cápsula, o ombro tem cápsula, só que o joelho é uma das articulações sinoviais maiores que a gente tem no corpo. Então, consequentemente, ela tem mais líquido sinovial. Então, a formação de edema é maior. E além disso, qual é o movimento que o joelho faz? Flexão e extensão. Então, ele tem uma limitação de movimento. Então, esse edema é mais fácil, né, de ser produzido, porque se ele tem um grau de liberdade menor, então não tem como ele expulsar esse líquido sinovial, não tem como ele expulsar esse edema, certo? E aí, por isso que o joelho ele pode favorecer mais a formação de edema. Ok? Prevenir e evitar as deformidades, evitar aderência cicatricial, porque vocês vão ver que no joelho também a formação de fibrose é muito grande, justamente por ser uma articulação sinovial, então por ter bastante cartilagem, tá? Então, tecido conjuntivo tem bastante ali, e tecido conjuntivo pós-lesão é muito mais fácil ter fibrose. Aí, manter ou ganhar DRM e manter ou ganhar força. Como isso, pessoal? A mesma conduta. Eletroterapia, aí vocês vão escolher qual eletroterapia que vocês vão usar. Drenagem linfática para drenar ou reduzir o edema. Aí aqui a gente pode usar talas, bandagens, órtese também, tá? Para uma forma de compressão do joelho para favorecer a expulsão desse edema. A massoterapia entra bem aqui. Alongamento passivo, mobilização articular passiva e exercícios ativos, né, passivos ou livres. E aí vocês escolhem, e conforme a dor do paciente. A médio prazo, né, que é a fase subaguda, é as mesmas coisas, porém, a gente já tem que ir pensando em ganhar mais força, então aqui a gente já pode entrar com um exercício resistido ou com maior contração, certo? Então, aqui a gente entraria lá, vamos pensar na alavanca do joelho. Então, às vezes, não coloca uma tornozeleira lá no tornozelo, né? Pega o peso e coloca no meio da canela ou próximo do joelho. Lembra? Quanto mais próximo a alavanca, menor força o paciente faz, mas já é resistido. Então, o paciente ganha mais força. Tá bom, pessoal? Além disso, lembra o joelho, tá? Meu joelho tá lesionado, mas eu não posso mexer no joelho ainda, então eu vou fortalecer os músculos biarticulares de outra forma. Como assim, professor? Ah, eu sei que o meu reto femoral, ele faz lá a extensão, né, do joelho, mas ele faz flexão do quadril. Então, eu vou trabalhar a flexão do quadril primeiro, fortalecer o reto femoral, vou fortalecer os isquiotibiais de outra forma, trabalhando o quadril, vou fortalecer lá os meus abdutores do quadril, que eu sei que faz estabilização do fêmur, que aí vai rodar o fêmur externamente, vai melhorar a mobilidade do meu joelho. Ok, pessoal? Consegue entender isso? Vou trabalhar lá meu sólio, que é um músculo biarticular, que também vai trabalhar no joelho. Então, eu vou trabalhar ele de uma forma... Aí, depois, em si, você vai lá, trabalha o quadríceps, aí você vai lá, trabalha rotadores internos, rotadores externos. Ok? A longo prazo, é aquilo que eu falo para vocês. Tudo. Então, vou melhorar a flexibilidade do meu joelho, eu tenho que melhorar, eu tenho que ganhar força, eu tenho que melhorar a propriocepção, melhorar o equilíbrio, melhorar a marcha e tenho que fazer o retorno às atividades. Então, é aquilo. Treino resistido em cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada,
treino de propriocepção, treino de equilíbrio, treino de marcha, pliometria ou treino de atividade de vida diária. Exatamente dessa forma. Trabalhei com meu paciente trabalhou tudo isso, vou lá, reavalio ele. Postura, força, miótomos, dermátomos, lombar, quadril, joelho, tornozelo. O paciente está 0 bala? Pode ir embora. Ok? E aí, pensando distalmente, tanto tíbia, fíbula e tornozelo. Então, só orientações, é aquilo que a gente sempre fala, cuidado que os pacientes, né, de tornozelo, tíbia, fíbula, geralmente estão com fixadores. Neste contexto é aquele que a gente tem que retroceder. Então, é um paciente que inicialmente, às vezes, já vai ter orientação de descarga de peso. Então, inicialmente, a gente vai mudar um pouquinho o contexto, vamos trabalhar para liberar um pouquinho a dor do paciente, mas é aquele paciente que vai ter a indicação de descarga de peso, então a gente vai ter que trabalhar a descarga de peso, inicialmente parcial, até chegar à descarga de peso total, e aí a gente fazer o treino de marcha com esse paciente, com a muleta, com o andador ou com a bengala, mas geralmente é com a muleta. Então, é um paciente que ele vai precisar se locomover, então é um paciente que você vai ter que ensinar ele a andar com a muleta. Ensinou ele a andar com a muleta, ele está andando com a muleta, aí você entra na reabilitação. Então, vai lá, diminuir dor, redução de edema, né? Que o tornozelo também tem um edema grande. Aí evitar as aderências cicatriciais, manter o ganhar de edema, manter o ganhar força. A eletroterapia, pessoal, cuidado, pessoas com fixador externo entram no mesmo contexto, certo? Então, vê se tem indicação, se é contraindicado, se for contraindicado, não faça. Nesse contexto, tenta trabalhar a drenagem linfática, que a drenagem linfática, você liberando aquele local, diminuindo o edema, você favorece a remoção do edema, vai melhorar a circulação do paciente, vai diminuir dor. Então, pensa às vezes, né, um pouquinho fora da caixinha, não utiliza a eletroterapia. Ó, drenagem linfática, massoterapia vocês têm, o alongamento passivo, liberação miofacial, mobilização neural, vocês têm tudo isso. Então, não pensam só no mais fácil, né? Ligar o choquinho lá e deixar, certo? Mobilização articular. Ah, professor, mas ele tem um fixador. Mas, mobiliza lá, né? Os dedos, as falanges, né? Aí vai osso por osso, joelho. Então, tenta fazer isso. Não fique só pensando na lesão em si, na fratura. Né? Esquece um pouquinho. Limpa ao redor. Faz assim, ó, limpa ao redor e vai deixando aquele local que é o problema ali. Depois fica muito mais fácil de vocês trabalhar. Certo? Aí exercícios ativos, ou ativo livre, ou passivo. E aí, ó, descarga de peso sempre. Porque a descarga de peso, ela vai ajudar o paciente a ganhar força, ela vai ajudar o paciente a ganhar propriocepção, ela vai ajudar o paciente a ganhar confiança em descarregar o peso, certo? Além disso, ela vai ajudar também na remoção do edema e vai ativar a circulação. A médio prazo, a mesma coisa, vocês vão pensar, mas aí aqui, o que a gente já poderia pensar, já é o treino de marcha, aí a gente já vê se o paciente tem muleta ou não, se não tiver muleta, se não tiver o andador, e aí se o paciente já estiver melhor, começar a pensar num treino de marcha, sem a muleta, sem o andador, sabe, uma descarga de peso total, a gente tem que pensar evoluindo, lógico, levando em considerações os limites do paciente. O paciente tem muita dor? Tem, ainda não. Mas dor está diminuindo, o paciente está bem, fratura está indo tranquilo, tá, sabe? Vai pensando em evoluir. E aí, ó, a longo prazo, a mesma coisa, pessoal. Não muda, não muda. Eu tenho que deixar meu pé flexível, eu tenho que ganhar força máxima, eu tenho que melhorar a propriocepção, o equilíbrio, marcha, e tenho que fazer esse paciente retornar às atividades dele normal. Então, pau na máquina, né, que a gente fala. Alongamento passivo, ativo, resistido, né? Aí, cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, treino proprioceptivo, treino de equilíbrio, treino de marcha, pliometria, aí faz, né, as atividades de vida diária,
fez tudo isso, avalia o paciente de uma forma inteira. Então, vai lá, avalia equilíbrio, avalia marcha, vê se o paciente não está claudicando, né? Se o paciente não está mancando. Então, vê o equilíbrio do paciente, vê se o paciente não tem dor, vê a postura do paciente. O nosso pé, pessoal, lembra que ele é um captor postural. Então, se você não trabalhar o pé corretamente, esse paciente ele vai ficar com déficit proprioceptivo, déficit de equilíbrio a vida inteira. A vida inteira. Além disso, o nosso pé, ele é o primeiro contato nosso com o solo, certo? Então, quando a gente tem o primeiro contato com o solo, o que acontece? Então, ele é a primeira articulação nossa que sustenta todo o nosso corpo e toca o solo. Se ele estiver errado, ele vai desencadear uma alteração postural ascendente para o nosso corpo inteiro. Pode chegar até lá na nossa cervical. Então, por isso que eu falo, trate bem, melhore bem. Mobilidade tem que estar ok de todos os ossos. Força tem que estar ok. Flexibilidade ok. Propriocepção mais ainda. Certo, pessoal? Sugestão de leitura, né? Eu separei alguns artigos, é aquilo que a gente falou. Infelizmente, as melhores leituras, os melhores artigos são em inglês. Esse daqui, né, é que fala sobre o TENS, que é os efeitos do TENS, né? Os efeitos agudos do TENS em indivíduos pós a operação na fratura de quadril. Então, o que eles fizeram? Aplicaram TENS em pacientes que tiveram pós, né, cirurgia de quadril, e aí o que eles avaliavam? A mobilidade do quadril do paciente. E o que eles conseguiram enxergar que esses pacientes que tiveram, né, associado a terapia associada ao TENS, a eletroestimulação transcutânea, né, que eles chamam assim, tiveram uma melhora na mobilidade mais rápido. Então, eles recuperaram a mobilidade em menos de 30 dias. Então, é isso que eu falo para vocês. A eletroterapia funciona? Funciona quando ela é aplicada corretamente e de uma forma, quando ela é bem indicada, de uma forma fidedigna, de uma forma correta, certo? Então, é aquilo que eu falo. É um recurso nosso, é um recurso que a gente pode usar, é um recurso amplamente usado na fisioterapia, só que tem que ser usado quando necessita. Então, olha a característica do paciente. O paciente pós-operatório saiu da cirurgia, já começou a utilizar TENS. Depois que o paciente ganha força, o paciente tem força, tem mobilidade, o TENS já não é mais viável. O que é viável? O exercício físico. Certo, pessoal? Mas só que assim, na fase inicial, é ótimo e deve ser usado. Ok? E aí, ó, um outro que eu achei super legal também. Então, pacientes, né? Os efeitos da realidade virtual em pacientes com quartoplastia de joelho. Então, a realidade virtual, eu estava lendo um pouquinho sobre esse artigo, eles colocaram os pacientes na realidade virtual, o jogo era como se fosse uma plataforma de equilíbrio, aí o jogo era de mobilidade, como se fosse caminhar na cidade. Então, os pacientes utilizavam óculos e aí, de uma forma de biofeedback, né, de uma realidade virtual, eles ativavam a musculatura do joelho, e é isso que eu falo, propriocepção. E os pacientes, consequentemente, melhoravam tanto a força, né, quanto a força e também quanto a habilidade, que eles colocaram como uma habilidade global do joelho, é como se fosse a propriocepção do joelho. Isso em pacientes com artroplastia. Então, olha o tanto de recurso que a gente tem na reabilitação, além da nossa reabilitação convencional. Certo, pessoas? Alguma dúvida sobre a aula? Perguntas, dúvidas, críticas, sugestões? Tudo certo aqui. Então, pessoal, o que eu tenho a falar para vocês?
essa semana, eu vou bolar com vocês a nossa atividade formativa 2. Aí, sabe o que eu vou fazer para ficar mais fácil? Aí, travou. Eu vou fazer pelo Google Forms, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer pelo Google Forms, vou gerar um link lá, como se fosse uma prova prática, sabe? Eu tô com a intenção de colocar umas imagens lá. Então, por exemplo, colocar um raio-x, falar, ó, descreva qual é a classificação da fratura. E vocês vão lá e colocam. E aí eu vou pensar, para tal conduta, né? Para tal objetivo, qual é a conduta a ser realizada? Ou como que a gente faz tal processo de avaliação? Sei lá, estou pensando em bolar um negócio assim simples, não muito grande, eu acho que umas 5 questões só, tá? Para a gente compor a nossa nota da informativa 2, que a gente precisa. Aí eu estou pensando justamente fazer isso, aí eu aviso vocês e mando lá no grupo também, e aí eu dou um prazo de 1 semana para vocês fazerem atividade, e a gente compor a nota da informativa 2. Pode ser? O que vocês acham? Pode ser, Eu acho legal. perfeito. Então, pessoal, acho que... Então, vou deixar assim, então, para vocês, tá? Eu vou bolar, então, essa atividade, aí eu postando lá, eu já falo com vocês, dou o prazo para a gente colocar lá, porque tem que lançar a nota, e aí a gente faz como informativa 2, tá? Ok? Fechou. Tudo bem, então, certinho. Tá. Certinho. Aí, pessoal, eu vou também, a aula de hoje, já depois eu separo o vídeo, já posto lá para vocês, e aí vocês podem ir estudando, e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Ok? Beleza. Só que, pessoal, continue estudando. A fisioterapia é isso, a gente ler, estudar, tirar nossas conclusões, discutir caso clínico, é isso que é importante, a gente discutir, mas eu quero que vocês entendam isso. A discussão de caso clínico é vocês primeiro avaliar. Professor, mas eu não sei, eu não sou fisioterapeuta, avalia. Eu tenho lá um amigo que está com isso, vai lá e avalia ele, faz isso. Vocês já sabem avaliar. Vocês já viram, já tiveram cinesiologia, cinesioterapia, tiveram biomecânica, tiveram um monte de coisa. Então, vai lá, avalia o paciente, tenta ir avaliando, vocês só vão aprender quando vocês tiverem, como é que eu posso te dizer, um pouco de prática clínica sozinhos. Então, vai lá, ó, avalia e me mostra. Professor, vê se eu fiz certo, faltou alguma coisa, faz assim, faz aquilo, faz mais isso, faz assim. E aí você vai aprendendo. É assim que a gente aprende. Tudo bem, pessoal? Continue assim. Parabéns pela avaliação. Acho que vocês foram super bem. Quem também não foi, não se preocupe com isso, porque a avaliação também não nos mostra nada, né? Porque quem foi super bem vai ser um excelente fisioterapeuta, e não é porque quem foi mal também vai ser um mau fisioterapeuta, não existe isso, né? A gente sabe que a clínica, a parte clínica é totalmente diferente da teórica, mas só que infelizmente a gente tem que saber da teórica para saber a prática, né? Então continue lendo, estudando, vendo artigos, lendo livro, vendo livro digital, vendo as aulas, certo, pessoal? E bola para frente, ok? Fechou. Então, obrigado pela atenção de hoje. Eu acho que a aula acabou um pouco mais rápido que hoje, porque a aula, teoricamente, seria uma aula prática, tá? Mas vamos esperar voltar, a gente realiza nossas aulas práticas, que eu quero mostrar para vocês avaliações, de alguns tipos de tratamento que a gente pode fazer, e aí vão tocando o barco, tá? Fique em casa e qualquer coisa me dá um toque. Beleza, professor. Obrigado pela aula. Bom dia para vocês. Boa semana. Bom dia para todos. Obrigado vocês. Bom dia. Obrigada, Bom dia. Obrigada, professor.
Eu que Bom dia, agradeço. pessoal.